transformador. Por exemplo, você está falando que o mercado de comunicação é infinito, concordo. Concordo. E por que ainda algumas pessoas negam isso? O que você sabe que essa grande parte das pessoas não sabem? Eu sempre falo que eu sou muito resistente ao discurso por si só. Eu não tenho absolutamente nada contra pessoas que são vendedores de cursos ou qualquer coisa nesse sentido, que não têm entregas consolidadas para oferecer. Não tenho nada contra essas pessoas, acho que tem mercado para todo mundo, mas eu tendo a acreditar mais numa pessoa que vai me fazer uma mentoria, que Muito vai me dar mais. um curso e que tem entrega. Muito mais, né? Mas você sabe que eu estou tentando ser elegante, você Você percebeu? está sendo elegante, mas a verdade é a seguinte, galera. A verdade é a seguinte. Se você fica no discurso vago, esquece, né? Ninguém confia em você. E, cara, você tem resultado, aí a gente confia. É o que mais tem. É o que mais tem. Então, assim, quando eu faço uma mentoria para alguém, quando eu dou um curso para alguém, quando eu faço uma palestra para alguém, cara, eu tenho uma carreira inteira ali de quase 20 anos para mostrar. Eu tenho reportagens no Jornal Nacional, eu tenho os 2 programas que eu apresento hoje na CNN. Então, a gente precisa ter entrega, né, cara? Então, quando você conversa com uma pessoa que nega o poder da comunicação, é porque essa pessoa nunca conseguiu resultados com isso. Perfeito. Muito provavelmente. Peguei. Então é muito fácil você convencer essa pessoa do poder da comunicação. É com resultado, é com entrega. Você fala assim, tudo bem você não entender o poder da comunicação e a necessidade que você tem de comunicação sem nem saber. Ok. Mas as entregas que eu tenho e os resultados que eu tenho com efetividade na comunicação são esses aqui. Isso. Eu já fiz na minha carreira. Isso. Hoje eu estou nessa posição por causa disso. Uhum. E estratégia de comunicação, que é tão ou mais importante do que a comunicação em si. Né? Estratégia em tudo, na verdade, que a gente faz. Cara, você topa a gente fazer umas análises assim? Pô, tô diferente de umas pessoas na comunicação delas. Ah, sim. Tá, Sim. a comunicação delas. Tá bom. Uma vez, cara, eu não lembro quanto tempo tem, não lembro. Deve ter coisa aí de talvez uns 12, 15 anos atrás. Eu lembro o Serra falando assim, ó. Eu não lembro onde foi na TV, não sei onde foi. Ele falou assim. Você falou do Serra, eu tenho uma história maravilhosa com ele. O Serra falou assim, ele tava concorrendo a algum cargo, não sei se era presidência, eu não lembro exatamente, e ele falou uma coisa do Lula. Ele falou assim, ó, o Lula, e era adversário, ele falou assim, o Lula, ele é a pessoa mais habilidosa que eu conheço. Ele é capaz de entrar na NASA sem saber absolutamente nada e 5 minutos depois ele fala de uma maneira como se parecesse que ele está lá há 20 anos. Obviamente, o cara tem uma comunicação persuasiva. Você pega, por exemplo, o Hitler tinha uma comunicação que persuadia. Eu não estou aqui falando se é certo, se é errado, pelo amor de Deus. Eu quero falar sobre comunicação. Sei lá, de políticos, líderes, militares, cantores, repórteres. Independente se é pro bem, se é pro mal, eu não quero fazer esse juízo de valor. Eu quero saber o seguinte, quais são as características das pessoas que se comunicam bem, cara? E mesmo se leva para as piores catástrofes do planeta Terra, as piores cagadas do planeta Terra, até as coisas ultra maravilhosas. O discurso do Martin Luther King, o discurso... I have a dream, né? I have a dream. Sim. E aí naquela época não tinha internet, e aí as pessoas iam falando, né? A história é que ele falava para um grupo, né? I have a dream. Os caras falavam para a galera que estava atrás, depois falavam para a galera que estava atrás, até todo mundo saber I have a dream, assim. Que é um recurso que é usado até hoje em manifestações, né? Por exemplo. Vai falando. Você vai falando em camadas até chegar no fim, né? O que você observa, assim, e se você pudesse dar um exemplo de 1, 2 ou 3 pessoas específicas que têm essa característica, porque eu olho, por exemplo, o cara no discurso do Oscar, eu falo, caraca, o jeito que ele fala. Eu olho o discurso do Denzel Washington, eu falo, o jeito, a fala, a sobrancelha, a pausa, a causa, assim. Então, você é um especialista, você deve fazer isso tipo, o dia inteiro, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, eu não gosto muito de usar PowerPoint, por exemplo, de usar uma apresentação pronta. Muitas vezes eu uso pela exigência, mas eu não gosto muito porque eu gosto de pegar os assuntos que estão rolando. Eu também não gosto de faz a palestra, abre para pergunta. Não, quando eu comunico, quando eu converso com alguém, é sempre aberto para pergunta o tempo todo. Porque eu gosto de pegar as perguntas e mudar o rumo do que eu estou falando. Então você falou de Serra, eu lembro de uma história do Serra, eu acho que é muito bacana esse exemplo. Eu era repórter especial
do SBT Brasil, em Brasília. Logo que eu saí da Globo, durante um tempo, eu saí da Globo 3 vezes já, né? Da Globo São Paulo. Na segunda vez que eu saí foi pra... O que você ia e saía? Tipo, eu fui estagiário, aí saí pra ir pra emissoras afiliadas. Aí voltei, saí pra ir pro SBT. Aí voltei e saí agora pra ir pra CNN. É muito dinâmico o nosso mercado, né? Isso acontece bastante. E eu tava em Brasília e a minha função era acompanhar o Serra exatamente nesse momento em que ele falou isso do Lula, nessa campanha. E eu tava acompanhando ele tava em São Paulo, tava indo pra Brasília. A hora que ele chegou em Brasília, todo mundo em cima, todos os repórteres em cima. Tinha uma reportagem para entregar à noite. E ele tava no Congresso Nacional, ele foi pro Senado, pro Salão Azul do Senado, que tem aquele tapete azul. Todo mundo em cima dele, todo mundo em cima dele. Eu sempre gosto de falar, cara, se tá todo mundo indo pra cá, ó, vamos olhar pro lado, ver o que a gente tem de oportunidade aqui pra ir. Peguei meu cinegrafista, puxei ele, fui pelo outro lado, fui lá pra frente e fiquei parado. Porque eu falei, tá todo mundo andando, eles vão chegar aqui, se eu ficar parado e firmar o corpo, uma hora o Serra vai chegar em mim. Dito e feito. Parei, todo mundo começou a empurrar, de repente o Serra saiu na minha frente. E todos os repórteres tentando chegar atrás e os seguranças parados. E era um momento em que ele ainda não tinha assumido que ele era candidato à presidência da República. Foi pouco antes da campanha. E eu lembro que ele parou na minha frente, ele não estava respondendo, não tinha jeito nenhum. Eu falei assim... Serra, o senhor é ou não candidato à presidência da República? E ele olhou pra mim, virou a cara e saiu andando. Pronto. Era a melhor resposta que eu precisava. A não resposta. A comunicação não verbal. Tá. Ele se negou a dar a resposta. Certo. Porque ninguém conseguiu nem fazer a resposta pra ele naquele momento. Fazer a pergunta pra ele naquele momento. Certo. Eu fui a única pessoa que conseguiu fazer a pergunta e ele não respondeu. Então é isso, ele ainda estava em cima do muro, ele ainda tinha dúvidas. Porque se eu não tivesse conseguido nem fazer a resposta, eu não ia conseguir ter nada. Ele se negou a responder. Então, se ele se negou a responder, significa que ele ainda tinha coisas para resolver dentro do partido. Aí você vai juntando uma série de outras informações e você consegue ter aquilo que você precisa por uma não resposta. Sim. Então, o que é mais importante na comunicação? Depende. Às vezes é o silêncio comunica. Pra caraca, velho. Muito. Muito. Né? Você falou em Oscar. Todo mundo viu o que aconteceu no Oscar com o Will Smith e o Chris Rock, né? O Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock porque ele fez uma piada eu tenho visto que até tem uma galera falando que foi combinado. Você tá vendo isso? Foi combinado? Imediatamente falaram e tal, também logo depois perceberam que não era, né? Tipo, que pelo amor de Deus, gente. A galera falou, foi combinado, o Oscar tá caindo audiência pra caramba nos últimos 10 anos, aí o Chris Rock tá vendendo. Cara, tipo assim, meio... Até uma teoria da conspiração. Total, assim, sabe? Teorias da conspiração, total. Você viu o discurso dele? Vi. Chorando, aos prantos. Desestabilizado, emocionado. E foi um discurso extremamente emocionante. Teria sido, se não tivesse acontecido a piada bizarra que o Chris Rock fez com a esposa dele? Não, não teria sido. Então, o que é uma comunicação eficiente? Na minha opinião, não existe comunicação sem conexão. Ok. Essa é a palavra-chave para mim. Conexão. Porque eu sempre fiz questão de ser o repórter que não usa o terno e a gravata. E eu sempre briguei por isso. Briguei muito de ter que me desgastar muitas vezes na minha carreira. E ter que começar usando terno e gravata para me enquadrar num padrão, para poder entrar naquela situação. E a partir dali, num dia tirar a gravata, tomar bronca. Voltar com a gravata, no outro dia tirar, tomar bronca. Até a 10ª vez que eu tirar, a galera fala, deixa esse moleque aí, deixa ele sem gravata, que senão ele vai ser problema pra gente. Aí vencia a gravata. Da outra vez, tirava o terno, o blazer. A mesma coisa, mesmo processo. Até conseguir ficar sem o blazer. Aí troca a calça social pela calça jeans. Aí até que tudo isso para gerar conexão? Tudo isso para gerar conexão. Para te deixar mais à vontade? Não me deixar mais à vontade. Primeiro, para ser mais fiel ao que eu sou. Beleza. Eu tenho terno e gravata. Eu uso em ocasiões especiais quando eu acho que eu preciso usar. Mas não é quem eu sou. Eu sou isso aqui. Eu poderia estar aqui usando uma roupa que não é a minha... falando de um jeito que não é o jeito que eu falo, pra você me achar mais inteligente ou qualquer outra coisa. Sim. Mas eu não estaria sendo verdadeiro, cara. Legal. E o que eu mais vejo na comunicação são pessoas tentando vestir máscaras e colocar roupas que elas não usam normalmente, impostar a voz de um jeito que ela não fala normalmente. E eu fiz o caminho completamente oposto no momento em que ninguém fazia. Thiago Leifert ainda não apresentava o Globo Esporte, o Tadeu Schmidt ainda não estava no Fantástico. Sim. Então eu tinha pouquíssimas referências e fiz muita merda, errei muito nesse processo. Porque quando a gente tenta sair da caixa, a gente vai errar. E eu sou um cara que sempre adorei errar.
Eu sempre falo para os nossos funcionários da empresa, para a galera que trabalha comigo nos programas na CNN, eu sempre falo, eu odeio trabalhar com pessoas que não gostam de errar. Odeio. Você precisa querer errar, porque significa que você está sempre no limite da criatividade e da inovação. O que eu odeio de fato é trabalhar com pessoas que cometem os mesmos erros consecutivamente. Uma boa colocação. Isso eu não admito. Tá, legal. Né? Você quer novos erros. Eu quero novos erros sempre. Então, se você cometer um erro que você nunca cometeu antes, tentando fazer uma coisa diferente, eu vou te aplaudir. Só que não cometa esse erro amanhã. Legal. Porque aí você aprendeu. Perfeito. Aí você chegou no limite e fala, opa, aqui eu sei o que eu consigo fazer. Então foi errando, foi cometendo todos esses erros que me deu o estalo de, cara, eu preciso me conectar com quem está assistindo. Eu trabalhava na TV Globo, a maior emissora do Brasil, cara. Uma das maiores empresas de comunicação do mundo. E se eu entendo que a conexão é a melhor maneira de eu comunicar de eu me comunicar com essas pessoas, como é que eu vou colocar um terno e gravata que é uma roupa que essa pessoa não usa? Essa pessoa não está me assistindo de terno e gravata, essa pessoa está me assistindo muitas vezes em casa, fazendo almoço, com a família. Porque isso era antes de existir um smartphone, eu estou falando de 2006, 2007. Sim. Né? Então as pessoas ainda paravam e assistiam só televisão, né? Não tinham tantas distrações como elas têm hoje. Caraca. Então eu fui nesse caminho e, cara, eu comecei a ter um retorno muito grande das pessoas falando, cara, você é o único repórter que conversa comigo. E que não tem um tom professoral de uma voz impostada, de uma coisa superior. E ali me deu o estalo de, cara, é isso. Eu vou pautar minha carreira inteira para isso.